Bom dia a todos. Eu sou o professor Nelson Flávio Firmino. Nós vamos falar hoje sobre direito tributário. Eu sou advogado, doutor pela Universidade Museu Social Argentino e vamos tratar hoje do tema de direito tributário. O que vem a ser o direito tributário? Direito tributário é o ramo do direito público que cuida das relações entre o sujeito passivo, que é o contribuinte, e o sujeito ativo, que é o credor, também denominado fisco, ou também denominada fazenda pública. Muito bem. Eu gostaria do slide, por favor. Ao falar sobre direito tributário, temos também a correlação entre o direito econômico, tributário e o direito financeiro. O próximo slide, por favor. Bem, a relação jurídica que impõe o direito tributário, ela se dá pelo sujeito ativo, que é o credor, denominado fisco ou fazenda pública, e também numa outra vertente, num outro polo da relação jurídica, o sujeito passivo, que é a figura do contribuinte. A figura do contribuinte como sendo a pessoa física ou também a pessoa jurídica. E a relação obrigacional. A natureza jurídica do direito tributário possui como fator a sua relação obrigacional, ou também denominada relação comum. Bem, o direito tributário, ele vem trazendo na Constituição Federal, lá no artigo 145 a 162 do nosso ordenamento maior, trazendo a parte que regula o Código Tributário Nacional. O próximo slide, por favor. Bem, falaremos agora sobre as fontes do direito tributário. As fontes formais, com a previsão lá no artigo 96 do Código Tributário Nacional, e as fontes que se subdividem em fontes formais primárias e fontes formais secundárias. Vejamos as fontes formais primárias, que compõem as leis em sentido amplo, como os ordenamentos jurídicos vigentes, a Constituição Federal, as emendas, as leis ordinárias, as leis delegadas, as resoluções, etc. E, o próximo, por favor. Temos as fontes formais secundárias, subsidiárias, ou normas complementares com previsão lá no artigo 100 do Código Tributário Nacional. Vejamos o seguinte, os decretos e convênios interestaduais do ICMS, embora fontes principais, não podem instituir ou majorar tributos, definir a hipótese de incidência da obrigação tributária, estipular o sujeito passivo, fixar alíquota do tributo, base de cálculo, combinar penalidades e etc. Porque essas previsões essas características, elas são impostas por lei. Portanto, a legislação tributária, ela somente faz o que é advindo de lei em obediência ao princípio da legalidade. Próxima lâmina, por favor. Sim, dissemos que a competência de legislação tributária, ela vem exclusivamente da lei. Se não for imposta por lei, está passivo este texto, este decreto, seja de que forma for, em contrário à obediência do princípio da legalidade estrita. O princípio da estrita legalidade, ou legalidade estrita, também denominado tipicidade fechada, ele disciplina taxativamente esses elementos que compõem o texto legal em matéria tributária.
o que não for expressamente previsto em lei, de forma taxativa, de forma expressa, como compõe o Código, como compõe as legislações infraconstitucionais, não está passível de obediência em matéria tributária. E vemos aqui o princípio da legalidade tributária com previsão no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, e também com a previsão lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Vejamos o artigo 150 da nossa Constituição Federal. Ele diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Portanto, vemos aqui de maneira clara este inciso 1 do artigo 150 da Constituição, que traz lá da parte das limitações do poder de tributar, que é vedado aos entes públicos, às pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estado, Município, Distrito Federal, instituir, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Portanto, qualquer ato administrativo, qualquer ato, seja qual ele for, que não esteja com previsão legal, tratando de matéria tributária na instituição, aumento, majoração de tributos e etc., está passível de inconstitucionalidade por ferir de plano e de frente o princípio da legalidade estrita ou tipicidade fechada, como é também denominado. Bem, com essa previsão, nesses dois artigos, 150, inciso 1 da Constituição e o 97 do Código Tributário Nacional, temos aí regrado e explicitamente o princípio da legalidade estrita ou tipicidade fechada. Bem, o próximo slide, por favor. Há, no direito tributário, algumas correlações com outros ramos do direito, como, por exemplo, o direito financeiro, o direito econômico. Há correlação muito de perto com o direito constitucional, com o direito administrativo e as demais subespécies do direito. Vejamos aqui o direito financeiro. É um ordenamento jurídico que cuida das finanças do Estado, muito semelhante ao direito tributário, mas, claro, com a sua diferença bem nítida. Porque o direito tributário, ele tem como relação jurídica dois polos: o sujeito ativo, que é o credor, que é o fisco, e o sujeito passivo, que é a figura do contribuinte, seja ele a pessoa física ou pessoa jurídica. O direito financeiro não. O direito financeiro ele abrange de uma forma genérica as finanças do Estado como um todo. E a relação jurídica do direito financeiro, ela se comporta por uma atividade financeira. Atividade financeira que o Estado tem que desempenhar nos seus orçamentos, com a sua estrutura, com os seus órgãos, para gerir os serviços necessários à sociedade. O artigo 163 até o artigo 169 de nossa Constituição Federal cuida da parte do sistema financeiro nacional. Então está a previsão constitucional que cuida do sistema financeiro, do artigo 163 a 169 da Constituição Federal. Outras normas que regulam a parte do direito financeiro é a discriminação da despesa pública, que está lá nos artigos 21, 23 e 30 da nossa Constituição de 88. Emissão de moeda e medida necessárias à sua estabilidade. Artigo 21, inciso 7, 22, 48 da Constituição Federal. Fiscalização de municípios, com a sua previsão também no artigo 31. Fiscalização orçamentária e orçamento do Poder Judiciário. Então, são orçamentos, previsões voltadas, ligadas diretamente ao direito financeiro. Então, portanto, esta questão da correlação do direito tributário. Então, se os senhores veem, existe correlação do direito tributário
com outros ramos do direito? Sim, com quase todas as subespécies do direito. Principalmente o direito financeiro, o direito econômico, o direito administrativo, o direito penal, até porque as sanções que são colocadas nos crimes tributários, então são sanções semelhantes, né, às sanções colocadas no direito penal. Aquele princípio de retroagir em benefício ao réu, nós vamos ver logo adiante no direito tributário que determinadas sanções só retroagem, né, para beneficiar o contribuinte, né? Então, no direito penal temos lá o indúbio pro réu. No direito tributário nós temos o indúbio pro contribuinte. Então, há correlações entre o direito financeiro com as demais subespécies do direito. E só para colocar, nós vamos ver adiante, o direito tributário, ele não é um direito autônomo. Há correntes doutrinárias que entendem de forma diferente. Uma corrente minoritária trazem o direito tributário como um direito autônomo. E uma corrente majoritária traz o que se chama de relativização da autonomia do direito tributário. Por quê? Porque essa autonomia se torna relativa do direito tributário. Porque o direito tributário ele está intimamente ligado a outras subespécies do direito, como acabamos de dizer aqui agora há pouco. Certo? Então, acho que podemos passar aí para o próximo slide, por favor. Bem, aqui está o direito financeiro. A dívida pública, lá regulada pelo artigo 100, as prestações financeiras, lá com seus artigos 211 a 213 da Constituição, a Lei 4.320/64, que estabelece normas gerais de controle dos orçamentos públicos, que é vamos dizer aí, o ápice do direito financeiro, né? O orçamento público. A Constituição financeira material, que se compõe da Constituição tributária, aí vem lá as despesas públicas, normas sobre orçamentos, empréstimos públicos, discriminação de despesas públicas, os princípios constitucionais e a limitação do poder de gastar. Então, orçamento público, voltado ao direito financeiro, que se correlaciona com o direito tributário, é também um fator de importância que culmina também na chamada relativização da autonomia do direito tributário, porque o direito tributário se correlaciona com as demais subespécies do direito. Próxima lâmina, por favor. Como também o direito financeiro, o direito econômico. O direito econômico, ele traz em todo o seu bojo também a correlação com o direito tributário, pela sua judicialização, um tratamento jurídico da política econômica. E quando falamos em tratamento jurídico de política econômica, estamos falando de direito tributário, porque a partir daí surgem relações jurídicas entre sujeito passivo e sujeito ativo, credor e a figura do contribuinte, que caracteriza o direito tributário. A defesa dos interesses individuais e coletivos é um dispositivo constitucional que está ligado a todos os demais ramos do direito. O princípio da economicidade, né, que é o princípio maior do direito econômico. A existência do direito econômico que está regulado na Constituição Federal, no seu artigo 24, trazendo explicitamente a figura do direito econômico ao nosso ordenamento jurídico pátrio. A justiça social, o artigo 170 da Constituição Federal, falando em justiça social, valorização do trabalho humano, livre concorrência, todos esses pontos estão pautados em princípios constitucionais que se ramificam em todas as espécies do direito. E os princípios do direito econômico, nós temos os princípios liberais, como a propriedade privada,